Glória a Deus, gente, bem-vindos a mais uma IA Alfa, uma célula da Vila Andrade, né? IA Alfa Morumbi. Estamos aqui, graças a Deus, para mais uma palavra, para podermos meditar em alguma instrução que o Senhor tenha para trazer para nós, e sempre Ele vai trazer uma instrução que tem como objetivo, né, nos consolar, nos edificar, mas também chamar a nossa atenção para as áreas que nós precisamos de mudança. Sabe, uma das coisas principais que todos nós precisamos compreender é que Deus jamais fará uma mudança em você sem que você deseje. Então ele vai mostrar para você, ele vai iluminar a situação, vai mostrar qual é o problema, que às vezes você está achando que aquilo não é problema nenhum, é muito normal, e você vai ter esse entendimento de aquilo não é normal, que aquilo não é bom. Mas é você quem vai ter que fazer a escolha. É você quem vai ter que optar por andar dentro da vontade ou fora da vontade. Eu gosto muito daquele filme Matrix, embora ele não é um filme cristão e efetivamente você vê ali que existe um lado obscuro, mas existe algumas verdades ali bastante interessantes. E uma delas, que eu sempre comento, é quando o Morpheus, né, o Morpheus fala para o Neo, né? Eu só posso te mostrar onde está a porta, mas é você quem tem que entrar. E assim também o Espírito Santo vai mostrar para nós a porta, a direção. Mas nós temos que tomar essa decisão. Ele vai mostrar o caminho estreito. Quando ele fala que há dois caminhos, né? Um largo que leva à perdição e o estreito que leva à salvação. Ele vai mostrar esse caminho, o estreito. Mas somos nós que temos que optar a andar nesse caminho. Amém? Mas se você fizer essa opção, como um dia eu fiz, caso você não tenha feito ainda, se você fizer essa opção, eu garanto não por mim, mas por aquele que me chamou, por aquele que me comissionou, por aquele que me salvou, que a sua vida vai ser transformado a níveis profundos. Amém? Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre a vontade do Senhor, e o nosso tema será no centro da vontade de Deus. Ok? No centro da vontade de Deus. E nós vamos pegar um texto aqui, que na verdade é uma história, e esse texto está no livro de João, no capítulo 2, no João no capítulo 21, dos versículos 1 a 14, tá bom? João 21, dos versículos 1 a 14. Eu vou pegar aqui para a gente poder ler juntos. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Bom, pelo finalzinho do texto, já pegou a dica aí para você compreender, né? Por que os discípulos não reconheceram, né? Por que os discípulos estavam num jeito e Jesus não estava junto? Esse fato aconteceu após a ressurreição de Jesus. Em alguns momentos ele apareceu aos seus discípulos. Essa era a terceira vez que ele estava se manifestando. E a maneira como Jesus se manifestou, ou seja, ele estava diferente sobre certos aspectos que os próprios discípulos não conseguiam reconhecê-lo. Então, só para a gente entender um pouquinho de contexto aqui, tudo que aconteceu com relação à morte e ressurreição de Cristo aconteceu em Jerusalém. Foi lá que houve efetivamente a crucificação, né? Foi lá que houve todo aquele processo de tortura, foi lá que ele foi colocado também dentro de uma tumba e foi lá que ele ressuscitou. E nós estamos falando aqui dos discípulos, eles não estavam mais em Jerusalém, mas eles estavam no mar de Tiberíades, ok? Né? Ou Quenerete. Esse mar, né, esse lago, esse grande lago, na verdade ele é muito grande, que até aparenta ser um mar, mas é simplesmente um lago muito grande, e ele fica bastante ao norte de Jerusalém. Então eles estavam já bem longe do local onde tudo tinha acontecido. E é curioso porque Jesus já tinha ressuscitado, já havia instruções com relação ao que eles deveriam fazer, mas eles estavam lá no mar de Tiberíades e estavam indo pescar, ok? Nós vamos usar esse texto como base para falar sobre o tópico que nós temos hoje na nossa reunião, que é o centro da vontade de Deus. Será que nós temos vivido no centro da vontade de Deus? Eu sei que provavelmente você deve se perguntar, será que isso está na palavra? Né? Será que efetivamente existe algum texto da Bíblia que fala sobre o centro da vontade de Deus? Eu quero te dizer assim, especificamente um texto assim, né, na palavra não existe. Realmente ele não existe. Nós vamos pegar aqui alguns textos que vão corroborar com a nossa ideia, mas se você for procurar na sua Bíblia o centro da vontade de Deus, especificamente assim e explicitamente assim, você não encontrará. Mas eu quero dar um texto para vocês, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então aqui você tem um texto para a gente exemplificar. O que Jesus estava falando aqui? Que tem pessoas que vão se aproximar dele falando, Senhor, Senhor, como diz, você é o meu Senhor. Mas ele vai dizer assim, olha, efetivamente quem vai entrar no reino dos céus é quem faz a vontade do meu Pai. Quem vai herdar o reino dos céus? Quem faz a vontade do meu Pai. Então, claro, a gente não vai ter especificamente aí, né, a descrição, quem faz a vontade do meu Pai no centro da vontade dele. Não, você não vai encontrar isso. Porém, a gente pode trazer algumas reflexões sobre isso, né? Mas afinal de contas, né, o que é o centro da vontade de Deus? E será que existe uma vida assim mais ou menos perto desse centro? Como é que funciona isso, né? Então, eu quero começar a trabalhar essa ideia com vocês a partir, né, do que seria o oposto disso. Eu queria comentar com vocês a respeito do pecado primeiro. Nós vamos tirar, a partir da ideia do pecado, né, vamos traçar um paralelo para podermos entender esse centro da vontade de Deus. Bom, primeira coisa importante, o que é o pecado? Se você for pegar no Novo Testamento e for traduzir a palavra original do grego, que é amartia, pecado, entre algumas traduções, ele é literalmente errar o alvo. Errar o alvo. Eu não sei, quando eu falo de alvo para você, o que vem na sua cabeça, né? Quando eu penso em alvo, a primeira coisa que vem é efetivamente aquelas circunferências, sabe? Uma circunferência maior que a outra, às vezes de cores diferentes, às vezes com números diferentes, né? E dentro dessas várias circunferências tem uma menorzinha que fica lá no meio dela. No meio dessa circunferência. Então, a gente pode dizer e pode declarar efetivamente que essas circunferências todas são o alvo. Mas aquela circunferenciazinha pequena que fica lá no meio,
Esse é o centro do alvo, ok? O centro do alvo. Então, a gente entende que pecado, que é exatamente andar fora da vontade de Deus, é literalmente errar o alvo. Ou seja, eu tinha uma coisa para acertar e eu fui para um lugar totalmente diferente. E eu gosto muito, né, dessa maneira que a Bíblia nos traz, né, nesse original de errar o alvo e trazer esse entendimento de alvo, porque talvez você pense que é algo mais relativo aos nossos tempos, mas não. Muitas coisas relatadas no Novo Testamento, principalmente por Paulo, são muito legais pelo fato que ele usa exemplos de coisas cotidianas, né, ligadas à cultura que eles viviam lá. Só lembrando que a partir, né, do Império Grego, depois o Império Romano, foi-se instituídos muitos jogos e competições, ok? E Paulo faz, em alguns momentos, até uso disso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9, 26, Paulo fala assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Por que ele está falando de correr? Por que ele está falando de lutar? Porque havia efetivamente, né, jogos que eram necessários. Eu não estou falando apenas, né, no que tange a luta de gladiadores, ou então até a mesma perseguição dos cristãos, que eram colocados nas arenas, mas eu falo, enfim, dos jogos mesmos, né, em que você tinha competições de corrida, tinha competições de alvo, tinha competições de lutas. Então ele usa essa comparação para nos falar sobre o alvo, sobre o que é acertar o alvo. E ele mesmo falou: eu não corro como quem não está buscando um alvo, ou seja, tem alguma coisa que eu preciso acertar, eu tenho uma direção, que eu tenho uma estratégia. Né? Lá em 1 Coríntios 9, 24 também fala assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, ou seja, está falando de uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que é o prêmio? É o alvo, é acertar o lugar mais próximo. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. Supondo que haja uma competição aí de quem atira dardos, ou quem arco e flecha, ou tira o alvo. Quem é que ganha uma competição dessa? É aquele que acerta as circunferências mais externas, ou é aquele que acerta o meio do alvo? Então é exatamente essa figura que eu quero trazer para você. Quanto mais nós estamos fora do alvo, significa que mais nós estamos pecando. Quanto mais nós estamos alinhados com o alvo, mais nós estamos acertando e mais nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? É muito importante a gente compreender isso. Embora eu sei que, de um ponto de vista genérico, é difícil a gente falar nesses termos, porque, afinal de contas, a nossa vida não é um alvo colorido, né? Os desafios que nós temos, as conquistas que nós temos adiante de nós, não são como um alvo colorido, e nós não somos um projétil, não é tão simples assim, envolve uma certa complexidade. Porém, ainda assim, nós podemos buscar caminhar próximos desse alvo, próximos do centro. Porque somente aqueles que vão acertar no meio é que são os vencedores. E nós fomos chamados para sermos vencedores. Eu não sei se você tem notado isso na sua vida, que parece que você não está acertando alvo nenhum. Parece que tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz gera problemas ao invés de gerar, né, louvor, glória, gerar recompensas, vitórias. Eu não falo especificamente de coisas materiais, nem falo de dinheiro, ok? Eu falo efetivamente de você se sentir realizado como pessoa, porque você está andando num caminho e está dando resultado. Eu não sei se você tem esse sentido assim, que parece que não importa o esforço que você faz, parece que você é aquele cara que atirou a flecha, bateu um vento, a sua flecha foi para lá longe. Eu quero te dizer, existe uma maneira de nós acertarmos o alvo, existe uma maneira de nós caminharmos, né, dentro dessa vontade de Deus. Existe um texto lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, esse talvez seja um dos textos mais conhecidos de quem tem entendimento de que a nossa vida é um processo de maturação e de transformação.
e que nós podemos experimentar algo diferente daquilo que nós temos experimentado, porque se às vezes nós estamos experimentando derrota, estamos experimentando fracasso, estamos experimentando dor, eu quero te dizer que Deus tem algo que é bom, agradável e perfeito. Isso não quer dizer que nós não venhamos a passar por situações adversas, porque Jesus mesmo deixou isso muito claro quando ele disse: neste mundo tereis aflições. Ele não estava declarando que ele gostaria que nós tivéssemos aflições, mas faz parte, porque o mundo que nós vivemos é um mundo que jaz do maligno. Por causa do pecado, esse mundo é um mundo caído, o sistema é um sistema caído. É um sistema que visa drenar suas forças, é um sistema que visa destruir você. E muito pior, visa levantar você para destruir o próximo e o próximo para destruir você. Nós destruímos através de palavras, nós destruímos através de atitudes. Amém? Então, ainda que esse texto seja assim tão conhecido, existe uma dificuldade enorme para nós conseguirmos, muitas vezes, viver o que essa palavra está declarando para nós. Para que nós não tomemos a forma do mundo, ou seja, como o sistema funciona, nós não devemos ter a forma desse sistema, mas renovar a nossa mente para que o padrão de Deus entre no nosso coração. Amém? Qual é o padrão desse mundo? Me dá que eu te dou. Esse é o padrão desse mundo. Primeiro você me dá, depois eu te dou. Qual é o padrão de Deus? Melhor coisa é dar do que receber. Então existe uma diferença sistemática profunda entre o padrão deste mundo, como a Bíblia descreve, né, o sistema que nós vivemos, e o sistema de Deus. Mas nós, ainda que tenhamos essa dificuldade de enxergar, discernir e até viver isso, nós podemos alcançar isso. O problema é que as circunstâncias, as pressões que nós passamos nessa vida, muitas vezes tendem a nos afastar da presença de Deus. Amém? Lá em Lucas 24, 49, a Bíblia diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Havia já uma direção de Jesus específica para os seus discípulos, para que eles, depois da ressurreição dele, quando ele disse: olha, eu vou subir, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro, eu vou mandar um Consolador. E ele fala: vocês têm que aguardar. Ok? E quando nós vemos aí, nesse texto, e eu falei para vocês, né, que Jerusalém está ao sul do lugar onde eles estavam, e estava a uma certa distância até. Ou seja, por algum motivo, qualquer que seja, podemos especular várias coisas, a demora da promessa, a perseguição, a tristeza, o desânimo, tirou eles de Jerusalém, eles foram para outro lugar, foram lá para pescar. Não sabemos a razão disso, mas nós sabemos que eles não estavam no lugar onde o Senhor determinou para eles. Eles não estavam cumprindo a vontade do Senhor. E por conta disso, existem consequências. E através desse texto, gente, que mostra, né, um momento que os discípulos estavam meio perdidos ainda. Estavam meio sem um alinhamento com aquilo que Deus queria fazer com eles. E por conta disso, algumas coisas estavam dando errado. E através dessa história, através dessa palavra, Deus vai falar ao nosso coração sobre 3 consequências que podem acontecer comigo e com você quando nós andamos fora da vontade de Deus. E se você começar a ver nessas consequências a sua vida, eu quero te dizer, não se alarme, não se preocupe, não se desespere, porque tem solução. Mas a gente vai ver no final. Amém? Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês aqui. Primeira das consequências de andar fora da vontade de Deus. Tudo fica mais complicado. João 21:3, tá? Vou pegar alguns versículos do texto que nós lemos. Então, o versículo 3. Vou pescar, disse Simão Pedro. E lhe disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Veja, gente, esse povo, quando Jesus chamou eles eram pescadores. Ok? Essa era a expertise deles. Era isso que eles sabiam fazer. Por que eles pescavam à noite? Né? Porque os peixes à noite, eles têm menos predadores.
Então eles saem com mais liberdade. Então normalmente seria o melhor momento de se pescar. No entanto, gente, aproveitando a expertise que eles tinham para escolher o melhor barco, a melhor rede, a melhor condição, o melhor horário, ok? As condições do lugar onde eles estavam, que era propícia, porque tinha peixes, todas essas coisas, se nós fôssemos analisar humanamente, né, no mínimo você deveria pensar, olha, não foi uma grande pesca, mas até que alguma coisa a gente pegou. Mas quando você lê o texto, lá diz que eles não pegaram nada a noite inteira. Por que a gente sabe que é a noite inteira? Porque Jesus aparece ao amanhecer. Então eles passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada, gente. Absolutamente nada. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, as coisas começam a ficar complicadas. Eu vou te falar, você começa a traçar estratégias, começa a traçar planos para você, e esses planos não vão para frente, esses planos não prosperam, ou se prosperam logo depois, né, desmancham como se fosse um castelo de cartas. O que é que está acontecendo? É tempo de nós revermos se é essa a estratégia, a direção, se é isso que Deus tem para nós. Amém? Eu tinha dito já sobre esse texto para vocês, vou repetir agora, que é o texto de João 16:33, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida por si só, gente, a vida por si só já tem inúmeros desafios, inúmeras adversidades que a gente tem que enfrentar, naturalmente falando. Muitas coisas que nós temos que combater e vencer. Mas se nós tentarmos fazer isso especificamente e exclusivamente na força do nosso braço, no nosso intelecto apenas, vai ter um momento que nós vamos cansar, vai ter um momento que nós vamos sucumbir, não vamos conseguir passar adiante. Amém? Agora, se caminhando com o Senhor, nós já temos esses desafios naturais na nossa vida, que todo mundo vai ter, como Jesus disse, né? Nesse mundo tereis aflições. Jesus está falando, olha, você vai estar caminhando comigo, você vai estar orando, lendo a palavra e entendendo a direção que eu tenho para você, mas ainda assim você vai ter dificuldades. Agora, se andar com Jesus, a gente vai ter que enfrentar dificuldades, imagina andar sem. Imagina andar longe da presença de Deus. Amém? Eu gosto muito dessa história, porque a gente pode fazer várias conjecturas do que é que aconteceu ali, né? Por que eles não conseguiram pescar nada, né? Qual é a lógica disso? Se eles tinham a experiência, né, a expertise, estavam no melhor momento, eles sabiam o que estavam fazendo, o que aconteceu? Será que os peixes sumiram? Os peixes fugiram da presença deles? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? E se você olhar essa história, ela tem uma figura por trás muito legal, né? Porque você tem aí dois mundos interagindo. Você tem os pescadores que estão no barco, porque são seres humanos, nenhum ser humano vive dentro da água, a gente não é peixe, ok? A gente não respira dentro da água, então a nossa atmosfera é esse mundo exterior, está lá esse mundo, o mundo exterior, né? O mundo onde as pessoas estão, e você tem as águas, que são onde os peixes vivem, porque o peixe respira dentro da água, mas se você tirar da água ele morre. Então nós estamos falando de dois mundos, duas dimensões, né? E nessas duas dimensões a gente tem a rede, que faz a interligação entre o mundo, onde os homens estão aqui, onde tem o ar, ok? E a dimensão da água, lá dentro, onde os peixes estão. Então a rede ali faz essa interligação entre essas duas dimensões. Agora repare que essa interligação entre as duas dimensões foi um fracasso total. E existe uma figura por trás disso, não sei se você parou para pensar, nós nos relacionamos com Deus em duas dimensões. A nossa dimensão, que é a dimensão física das coisas que nós tocamos, e a dimensão espiritual, que é mais real do que a nossa. Amém? Então não sei se você tem alguma dúvida com relação, mas o reino espiritual, o que é? Um vapor, uma nuvem, uma coisa abstrata? Não! A Bíblia fala que o reino espiritual tem moradas, tem construções, tem estruturas. Não é que porque os nossos olhos não veem que essas estruturas não existem. A Bíblia fala uma coisa muito interessante, ela até fala para nós atentarmos para as coisas que não se veem,
que são essas estruturas sobrenaturais, porque as coisas que não se veem são eternas, mas as que se veem, que é isso que a gente toca, gente, nessa terra, tudo isso é passageiro, vai acabar. Vai acabar. Então essa interação entre eles na terra, né, no ar, fora da água e a água, era literalmente dois universos que estavam se manifestando, né, e essa interligação era a rede. Só que eles não pegaram nada. Da mesma maneira que muitas vezes a gente, quando está fora da vontade de Deus, nós não conseguimos entrar na atmosfera espiritual e atrair as coisas de Deus para nós. Né, o pastor Daniel na nossa igreja, ele tem uma frase que ele fala, né, que claro é da palavra também, que ele fala assim: você está orando e parece que os céus são de bronze. O que ele fala que o céu é de bronze? Que você ora e parece que a sua oração bate no céu e não consegue passar. É como se fosse uma barreira. A sua oração não consegue chegar até Deus. Por quê? Porque você está andando fora da vontade de Deus. Às vezes a gente pode estar andando só um pouquinho fora, a gente pode estar andando muito fora. A verdade é que não importa quanto fora nós estamos, importa que nós busquemos ir para esse centro, busquemos ir efetivamente para onde o Senhor se manifesta. Amém? Então, essa história, de certa forma, é muito legal para nós analisarmos a interação entre a nossa esfera física e a esfera espiritual, e como nós podemos efetivamente não estar tocando no coração de Deus, não estar atraindo, né, o favor de Deus para nós, porque nós estamos caminhando naquilo que não é a vontade dele para nós. Amém? Não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que nós podemos fazer numa situação como essa, gente? Onde a nossa rede não está pegando peixe nenhum. A gente pode voltar o nosso coração para o Senhor. Podemos voltar para Deus e com humildade falar: Senhor, tem alguma coisa aqui que está fora da tua vontade, eu preciso mudar. Amém? Você pode fazer isso. E Ele é o maior interessado em falar com você. Mas continuando, mais uma consequência de quem anda fora da vontade do Senhor. Nós passamos a não enxergar mais a presença de Jesus, e aí começa a ficar bem difícil. Lá no versículo 4 desse texto de João 21 diz assim: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Uma das coisas mais tristes quando nós resolvemos caminhar no centro da nossa vontade e não da vontade de Deus, é que uma das primeiras coisas que acontece é que a gente já não consegue mais ver a manifestação de Cristo. A gente não consegue ver mais a manifestação de Deus. E eu, com isso, gente, não quero dizer que Deus não esteja se manifestando. Porque às vezes as pessoas têm esse entendimento, sabe, de que Deus se esqueceu de mim. Deus não liga para mim. Deus não está vendo a miséria que eu estou vivendo. Deus não está vendo o problema que eu estou enfrentando. Quantas pessoas falam isso? Exigindo de Deus um posicionamento que, na verdade, são elas mesmas que não têm. E é triste porque Deus está agindo. Deus não deixa de agir nunca. Ele não deixa de te amar, Ele não deixa de querer te abençoar, Ele não deixa de preparar oportunidades, mas você está tão obstinado na sua vontade, você está tão fora do propósito que Ele tem para você, que você não consegue enxergar Ele, mesmo Ele agindo a seu favor. Amém? Só que andar longe da presença de Deus, sem ter a manifestação de Jesus, é triste demais, gente. É triste demais. Quantas pessoas estão vivendo essa circunstância? Aonde está Deus? Às vezes as pessoas passam por alguns momentos muito tristes e terríveis e perguntam assim: aonde estava Deus enquanto eu estava passando por essa tragédia? Deus nunca se apartou da sua vida. Deus nunca se ausentou da sua vida. Eu e você é que perdemos o Senhor de vista. Eu e você é que deixamos de enxergar o agir dele e o manifestar dele. Está na nossa cara, mas a gente não consegue ver. Porque estamos muito preocupados em resolver as coisas do jeito que a gente quer. Amém? Lá em Provérbios 3, versículos 5 a 8, aliás, esse foi um dos primeiros provérbios, e uma das primeiras palavras que eu aprendi e me apaixonei.
Gente, me apaixonei por essa palavra recém-convertido, Provérbios 3, de 5 a 8, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, em algumas traduções, não te estribes no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para a sua alma. Confia no Senhor de todo o seu coração. Então, quanto que eu tenho que confiar no Senhor? Só um pouquinho? Em parte. Não, a Bíblia está falando todo o seu coração. Tudo que você for fazer, tudo que você está vivendo, confia no Senhor. E principalmente, depois que eu aprendo a confiar em Deus, acontece uma sequência aqui. Existe uma sequência lógica aqui nesse texto de Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. E aí, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Porque quando eu passo a confiar em Deus, eu tenho condições de reconhecer Ele. E ver que as lutas que eu passo e as perdas que eventualmente eu sofra são para o meu crescimento. O projeto de Deus para você não é para que você seja destruído, Ele não quer ver o seu mal. Quando você peca, Ele não quer ver você se dar mal. Ah, você pecou, vai se dar mal. Gente, Ele não é como a gente. Ele não é como a gente. Não dá para transferir a nossa experiência humana e tentar traduzir aquilo que Deus pensa. Não dá, você não consegue, é impossível. Deus não quer o seu mal. Não é porque você colhe o mal por causa das coisas que você faz que esse era o desejo de Deus para você. Muito pelo contrário. Deus tem um sonho que você seja feliz, que você seja realizado. Mas não há felicidade nem realização longe da presença dele. Amém? Olha, eu vou falar para vocês que não existe nada pior para uma pessoa que deixar de sentir a presença de Jesus, de passar a não sentir mais o amor de Cristo. E isso não porque Ele deixou de nos amar, mas é porque nós nos fechamos. O pecado tem essa consequência. Agir fora da vontade de Deus tem essa consequência. Amém? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus não vira as costas para você nunca. Lá em Hebreus 13, no versículo 5, gente, tem uma palavra tremenda para você, que diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se, se alegrem, estejam felizes com as coisas que você tem. Não é com as coisas que você está sonhando em ter, não é com as coisas que você quer conquistar, com o que você já tem. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Você está entendendo? Deus não vira as costas para você. Mas toda vez que você andar fora da vontade dele, você vai sentir o vácuo. Não porque ele te abandonou, mas porque você abandonou ele. E não tem nada pior, mais triste, nem vazio, quanto estar fora da presença de Deus. Quanto não sentir mais o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado por nós. Gente, esse é o nosso alento. Se você pegar na Bíblia, houveram alguns momentos em que Deus, o Pai, se manifestou para Jesus e para todo o povo, quando ele falava, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Glorifiquei e glorificarei ainda mais. E Deus não falou apenas para Jesus, Deus falou de modo que as pessoas ouvissem. Para que elas entendessem que quem anda com o Senhor tem alguém que vai estar falando lá do alto, olha, eu nunca vou te abandonar. Tão somente anda na minha vontade. Não porque eu sou um Deus cruel, não porque eu sou um Deus que obrigo, que escravizo. Isso é o diabo quem faz. Mas é porque eu sei, eu conheço o teu coração e eu sei o que é melhor para você. Não adianta você andar fazendo o que você acha que é melhor, você vai se dar mal.
Sabe, gente, às vezes eu falo para as pessoas que parece que estão dando murro em ponta de faca. Eu falo para elas assim, por que você não experimenta dar uma oportunidade só para Jesus? Só uma. E se ele, né, se você por obediência a ele, e ele não fizer alguma coisa, não der certo, você não experimentar uma vitória, você não precisa mais seguir ele o resto da sua vida. Experimenta dar uma oportunidade para o Senhor. Caminha dentro da vontade dele, amém? Não é bom nós perdermos Jesus de vista. E é isso que acontece, infelizmente, quando nós estamos errando o alvo. Amém? E por último, quando nós estamos fora da vontade do Senhor, quando nós estamos fora do centro da vontade do Senhor, que é o tema da nossa palavra, nós ficamos sem nada para oferecer. Ficamos sem nada para oferecer. Então, tudo fica mais complicado. Começamos a não enxergar mais Deus na nossa vida e depois ficamos sem nada para oferecer. Gente, lá no versículo 5 do texto de João 21, diz assim, Jesus, né, falando para eles, e eles lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles, nós não temos nada. Nós não temos nada. Como é ruim também você ser uma pessoa que não tem nada para oferecer. Sabe? Ao mesmo tempo, como é feliz, se você vive isso, você ser uma pessoa que tem muito para oferecer para as pessoas. Um ombro para elas chorarem, um ouvido para ouvir, às vezes sem falar nada, mas só para ouvir. Quando você se levanta e faz alguma coisa por alguém, mas não faz só por, sabe, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não. Não é isso que eu estou falando. E é começar, e às vezes tem dificuldades naquilo que a gente quer ajudar alguém. Tem pessoa que vê a dificuldade, já desiste, larga e abandona a pessoa. Começa ajudando e abandona. É ir até o fim, custe o que custar. Como é feliz, gente, pessoas assim, que têm alguma coisa para dar. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de ajudar financeiramente. Embora isso também é uma bênção. Mas como você pode acrescentar para alguém? Agora eu pego o inverso disso, como é ruim você não ter nada para ofertar para alguém. Porque você está mais preocupado no que alguém pode te dar do que efetivamente o que você pode ofertar. Agora você imagine se você não tem nada para ofertar para uma pessoa e você não tem nada para ofertar para Deus. E aí vem aquela historinha, né? Mas olha, Carlos, Deus é Senhor. O que ele precisa de mim? O que eu posso ofertar para Deus que vai mudar a sua glória? O que eu posso fazer para Deus que vai acrescentar alguma coisa, né, na sua existência que é autossuficiente? Afinal, ele é todo poderoso, ele é o Criador. Ao som da sua voz, ele traz a existência e também derruba. Ele é autossustentável. O que eu posso fazer para agradar o coração de Deus? O que eu posso mudar na história de Deus? Né? Eu queria te dar um texto aqui muito interessante para a gente analisar ele mais a fundo, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Esse é um versículo clássico que vai falar sobre andar no centro da vontade de Deus. Mas muitas pessoas se atêm especificamente ao resultado do que é andar no centro da vontade de Deus, mas esquecem de ver por que esse resultado existe. Gente, Deus tem um propósito para tudo, para tudo, para tudo. Não é porque eu e você não entendemos que não existe propósito. Lá nesse texto de Gálatas diz assim, mas o fruto do Espírito, porque é um só, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E a maioria das vezes nós lemos isso e ficamos, né, perplexos e ao mesmo tempo alegres. Olha que legal, o fruto do Espírito na minha vida é amor, alegria, paz, longo ânimo, né, paciência, benignidade, bondade, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio.
Tá, mas ali fala de o fruto do Espírito. Por que a Bíblia não escreveu assim? Mas o resultado do Espírito, mas a consequência do Espírito. Mas fala de fruto. E se você pegar essa palavra no original, no grego, é literalmente fruta, alimento. Espera aí. Mas se o Espírito Santo está transformando a minha vida, e isso está se tornando uma fruta ou um fruto, para que isso é para mim? Isso é para o meu alimento? Vamos olhar o outro lado? Eu creio que eu vou te dar uma luz com relação a isso. Lá em Apocalipse 12, 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então peraí, o cara era dragão, o cara é um dragão, mas era uma serpente. Quando você pega no livro de Gênesis, né, o diabo se apresenta lá, ele é uma serpente. Quando você olha no livro de Apocalipse, o diabo se apresenta de novo, só que ele se apresenta, ele é um dragão. Cara, que diferença, né? Da serpente virar um dragão tem uma distância razoável. Como isso aconteceu? Já parou para pensar? Gente, o nosso adversário, ele se alimenta do pecado. O nosso adversário se alimenta do pecado. Então, o fruto do Espírito é algo que nós podemos ofertar para Jesus. Quando você não tem o fruto do Espírito, quando você não anda no centro da vontade de Deus, você não tem nada para ofertar para Ele. E eu vou te falar uma coisa muito importante. O que você oferta da sua vida como um sacrifício agradável e vivo, porque Ele não quer que você entregue a sua vida para morrer. Ele quer que você entregue a sua vida para viver o sonho dele para você. E o propósito dele. Amém? Não seja uma pessoa que não tem fruto. Não seja uma pessoa inócua, sabe? Porque é muito triste ser assim. E se o Senhor está falando com você nessa noite, você é essa pessoa que não tem fruto, ou que o seu fruto é muito pequeno, não seja como aquela figueira que Jesus viu, que não tinha fruto nenhum e falou, seque figueira. E ela secou. Seja alguém que vai buscar a vontade dele, para que você tenha muito fruto para dar. Amém? Aqueles discípulos, quando questionados por Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Não temos nada. Nós não temos nada. Não seja uma pessoa que não tem nada para oferecer. Amém? Quando nós estamos longe do coração de Deus, longe do centro da vontade de Deus, tudo fica difícil. Oração, adoração, louvor, servir a Deus, tudo se torna um fardo. É complicado. Eu vou ter que fazer isso para o Senhor. Agora, quando a gente está na vontade de Deus, a gente está lá no centro, no alvo, gente, não tem alegria maior do que essa. Amém? Preste atenção na sua vida, passe ela no filtro. Não se desespere se você encontrar na sua vida isso. Não estou conseguindo mais enxergar Jesus na minha vida. Parece que tudo que eu faço não dá certo. E eu me tornei uma pessoa que não tenho nada para oferecer. Nada para oferecer. Que valha mesmo. Então essa palavra é para você. Porque Deus não está falando com aqueles que estão se achando que está tudo perfeito, que eu não tenho nada para mudar. Aliás, se você está ouvindo essa palavra e está achando que não é com você, não, isso não é comigo, eu não tenho nada para mudar. Então você é um que precisa efetivamente olhar melhor para si mesmo. Porque todos nós precisamos acertar o alvo e precisamos nos esmerar mais. Tem alguma coisa que a gente precisa mudar para estar mais próximo do centro da vontade de Deus. Amém? E se você hoje quer estar nesse lugar, que é o centro da vontade de Deus, se você quer estar no alvo, fincado no alvo, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Mas que você faça uma oração verdadeira, porque as suas palavras são declaração diante do Senhor. E o que você vai declarar aqui, você vai se comprometer com Deus. Então, se você não quer se comprometer,
nem faça. Mas se você quer ver a sua história mudar, eu queria que você orasse comigo. Que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Independente de ser o momento agora aqui, ao vivo, ou se você estiver escutando essa gravação. Porque o Senhor está agindo aqui e vai estar agindo aí onde você estiver e quando for. E que você falasse assim: Senhor, eu quero te entregar meu coração. Quero te entregar a minha vida. Quero te entregar os meus projetos, os meus sonhos. Quero te entregar tudo o que eu sou. Sabe, Senhor, talvez eu tenha me enganado achando que eu estava entendendo o que é cristianismo. Ou talvez eu estava enganado achando que eu estava vivendo uma vida de religião. Mas hoje, vendo os fracassos que eu tenho vivido, que eu já não consigo enxergar o Senhor. Aliás, eu estava começando a achar que Deus nem existe. Por quanto eu me sinto abandonado. E por quanto eu me tornei uma pessoa que não tem nada para oferecer. E, Senhor, hoje eu quero mudar a minha história. Eu quero entregar tudo que eu sou para Ti. Eu quero andar na Tua vontade. Eu quero me aplicar em conhecer a Tua palavra. Eu quero me aplicar em orar. Eu quero me aplicar, Senhor, em Te buscar. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero viver uma vida que eu nunca vivi. Um tempo que eu nunca experimentei. Senhor, faz uma obra na minha vida. Me ajuda, Senhor, a buscar essa transformação, para que eu ande sempre conforme o Teu sonho para mim, para que eu experimente e desfrute da Tua vontade, que é boa e agradável e perfeita. Independente do que eu acho ou deixo de achar, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Faz uma obra na minha vida, Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que Tu és o Filho de Deus e é também o meu Senhor. Quero fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você fez essa oração, você pediu de coração que Deus mudasse a sua história. Eu quero te dizer, Ele vai mudar a sua história. E Deus é perito em mudar histórias, gente. Perito. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração. E você, tome uma posição a partir de hoje. Se você achou que já estava indo bem até aqui, eu quero te dizer, tem alguma coisa a mais que você precisa. Vai, vai, vai. Você é a flecha que foi criada para acertar o alvo. Acerte o alvo, acerte o alvo. Glorifique a Deus. Viva uma vida de plenitude. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E faça coisas tremendas a partir de hoje. E nós nos encontramos, se assim o Senhor desejar determinar para nós, na semana que vem, para mais uma célula, para mais uma IA Alfa do Morumbi, aonde o Senhor vai falar muito aos nossos corações também. Amém? Que Deus te abençoe e até a semana que vem.